Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Odiar os pais. Se essas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhe repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Como nós vamos entender essa questão de Jesus mandando a gente odiar? Então, não podemos interpretar essas palavras no sentido literal. Essas palavras nós temos que procurar entendê-las no sentido mais figurado, ou, como muito provavelmente ocorreu, erro na tradução. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, isto é, acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. E tem um ditado que diz das regras dos 3 T's da tradução. Todo tradutor traz a tradição. Então, na hora de traduzir, nós temos que entender a tradição daquele povo. A forma de falar, os tipos de linguagem que eles usam. Nós brasileiros temos muitas palavras que não dizem realmente daquilo que elas parecem. Quando alguém fala assim, você pode me dar informação? A gente diz, pois não. A gente não fala pois sim. Ele fala pois não. E para quem não entende a língua portuguesa, nosso jeito de falar, pois não quer dizer não. Está dizendo que não. Mas é uma afirmativa que nós fazemos com esse pois não. Textos como este, para traduzir em vários idiomas, de um idioma para o outro, de outro para o outro, ao longo do tempo, vai sofrendo alterações, porque não leva em condição as tradições. Então, e tradição e tradução só mudam a letra, né? Então nós precisamos estar sempre atentos para não ficarmos achando o significado literal daquilo que Jesus estava falando, mas o sentido transcendente da palavra. O que ele quer realmente dizer com isso não pode ser que a gente odeie. Então, nós temos que entender o que está sendo passado para nós com aquela informação. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Alguém fez um texto, estava errado, aquele texto foi ganhando corpo, foi sendo copiado, mas foi copiado com erro. E o erro foi perpetuando. É outra forma da gente pensar sobre os textos que nós temos hoje. Mas vamos com calma, não vamos achar que tudo está errado, não. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha mesmo valor que na nossa. A questão de como interpretar, que a gente acabou de dizer, e saber o valor daquela palavra. Como nós estamos nos portando. É o caso do pois não, que para nós é um sim. E se você for traduzir pois não, como que vai traduzir para outro idioma, se você não conhecer a nossa tradição de usar o pois não como afirmativa? Um exemplo, tem outras inúmeras. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva na vida eterna. É indubitável que ele não exprime a ideia que atribuímos. Quer dizer, se você tem muito amor às coisas que você tem aqui na vida, você, quando chegar no plano espiritual, você vai estar complicado, porque lá você não vai ter as coisas que você tem aqui, da forma que você tem aqui. Aí as pessoas vão ficar apegadas àqueles bens da terra e perde as coisas do mundo espiritual. Aí faz sentido essa palavra odeia. Mas no caso não seria odiar. Aquele que se apega muito à vida neste mundo se complica no mundo espiritual. Não seria uma forma de a gente entender o que ele está dizendo
que a gente tem que odiar a vida aqui para ter a vida no mundo espiritual, ou seja, a gente não pode ter muito amor pelas coisas que nós temos aqui nas coisas no mundo material. Temos que saber viver com respeito, com dignidade, com um discernimento e saber que isso é apenas um empréstimo divino para que a gente passe aqui esse período reencarnado. Depois, ao partirmos para o mundo espiritual, seguimos por outras rotas, por outros caminhos, por outras necessidades. Entendendo desta forma, vamos começar a perceber e a vivenciar situações diferenciadas. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, o que no Gênesis designa as fases da criação servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 dias de 24 horas. Aliás, obra de 6 vezes 24 horas. Na realidade, foram 6 eras, segundo o entendimento espírita, que fica mais condizente com com aquilo que a ciência tenta explicar. Quem em sã consciência vai acreditar que Deus fez tudo isso em 6 dias, trabalhando 24 horas contínuas para fazer isso. Conforme nós podemos ver no livro Evolução em Dois Mundos, foi um ciclo que a Terra passou, foram ciclos, né? Um ciclo, não, foram os ciclos que a Terra passou para chegar ao estágio que nós estamos hoje. Fica mais palpável, fica mais inteligível. Por isso, nós temos que procurar entender e compreender a necessidade de estarmos sempre cultivando o raciocínio sobre aquilo que nós nos propomos a estudar. Tal também a palavra com que designava o camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí haverem-na traduzido como pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Então nós podemos ver também que o cabo e o camelo tinham a mesma palavra para designar. Mas de todo jeito, um cabo para passar no buraco de uma agulha era impossível, porque o cabo era muito grosso. Não era uma linhazinha fina. Ou seja, de todas as formas, a questão do camelo fica ali para a gente pensar quanto é difícil para uma pessoa que tem muitas posses materiais chegar no plano espiritual com a consciência mais tranquila, mais aliviada. E todos nós precisamos, então, saber trabalhar com prudência, com responsabilidade e, principalmente, procurarmos entender aquilo que a vida nos traz por um prisma mais transcendente. Non odite, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego misein exprime, ainda melhor expressa o verbo hebreu de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto um ao outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido, é que o Gênesis, no capítulo 24, versículo 30 e 31, diz: E Jacob amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Assim se deve traduzir, em muitas outras passagens hebraicas e sobretudo siríaca, o mesmo verbo empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-la por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus, aliás, afasta toda dificuldade. É importante que a gente entenda a questão do uso da palavra que cada idioma tem, com o significado que lhe é próprio, com o significado que aquelas pessoas usam. E quando você depara, então, com a tradução, tem que fazer adaptações para traduzir a ideia. Então, o tradutor tem que conhecer a cultura e, além do idioma, a cultura daquele povo,
para quando ele for traduzir, ele entender o idioma e a cultura do povo para quem ele está traduzindo. É um pouco mais complexo, pode haver erros, pode haver enganos, e é por isso que a gente tem que refletir sobre as palavras que estamos lendo e não iremos acreditar cegamente. Cumpre o demais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Então, para nós, o que é politicamente certo, para outros povos não é. Que para nós é eticamente certo, para outros povos não é. Independente da forma da gente crer, nós temos que entender a cultura do outro para que o outro possa entender a nossa e para que possa ser exercido um equilíbrio das coisas. E é dentro desse equilíbrio das coisas que nós devemos procurar raciocinar, compreender e procurarmos fazer o possível para estabelecermos as nossas metas de evolução, de crescimento, de entendimento, para que nosso amanhã seja repleto de benefícios, de luz e de paz. Procuremos, pois, então, meus irmãos, trabalharmos em prol do bem, trabalharmos em prol das realizações sublimes que a vida nos oferece. Sempre refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, mas da forma mais transcendente possível, de forma que nos tornemos pessoas melhores e possamos ajudar as pessoas a serem melhores. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. É igual o termo orgulho, que antes era uma coisa assim, aquela pessoa que ele se sentia como se para ele ele já bastasse para si mesmo. Hoje a palavra orgulho já tem uma outra conotação, é quando você tem o prazer, a satisfação de estar integrando determinado grupo, de estar em determinada posição. Mas não quer dizer que você acha que está tudo você se basta. Esse sentido é para a palavra arrogância, quando a pessoa não quer ouvir o outro, não quer aceitar a opinião do outro, não quer aceitar nada que venha de outro, a não ser dele. Então as palavras mudam o sentido etimológico e nós temos que nos adaptar, porque se nós não nos adaptarmos, nós vamos ficar ultrapassados e não vamos ser bem compreendidos quando estivermos nos expressando para pessoas que estão usando aquelas palavras sobre outra conotação, sobre outra significação. Por isso é de grande importância nós sabermos nos adaptar à atualidade dos fatos. Por isso é que, em uma tradução rigorosamente literal, nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, você tem às vezes de empregar, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Da mesma forma, um exemplo clássico é a tradução do Organon, da arte de corar de Samuel Hahnemann, quando foi traduzido para o português. A maioria deles tem palavras que faz com que o texto não fique bem compreendido. Então a gente tem que compreender muito a homeopatia, estudar muito aqueles textos para poder trazer para a linguagem que a gente entenda e então reescrever os textos. Sem mudar a informação, mas mudar a forma de expressar a informação. É isso mais ou menos que o Kardec está fazendo aqui para a gente. Não mudou o texto, mas ele está mudando a forma de entender o texto, a forma de passar a informação. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, nos Evangelhos, que se não tiverem em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência dos hábitos em que se está de assimilar os outros a si próprios. A interpretação do Evangelho sem entender a cultura hebraica, sem entender aquilo que os hebreus pensavam e como eles pensavam, fica faltando um pedaço.
Então, para que nós possamos entender bem os ensinamentos do Cristo, para que possamos entender bem as informações que estão no Evangelho, temos que ampliar nossos conceitos sobre aquilo como os hebreus pensavam e agiam, para a gente entender o contexto daquilo que ele estava falando, para nós entendermos o contexto das informações que estavam sendo passadas. E naquele momento que Jesus vivia, de que forma que ele se expressava. Para a gente não tem como voltar no tempo, nós temos que fazer as devidas leituras, procurarmos entendermos a cultura hebraica para podermos entender como aquilo pode ser traduzido de uma outra forma. Usando palavras diferentes, com perífrases, como disse o Kardec, mas para poder explicar e fazer com que se torne inteligível as frases faladas em outro idioma. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar de sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Veja também no capítulo 14, números 5 e seguintes. Precisamos, então, fazermos uma boa interpretação, aprimorar o nosso entendimento para que a gente possa ser útil e falar e explicar da forma mais compatível com a necessidade que nós temos de nos aperfeiçoar, de nós aprimorarmos e principalmente de nos fazermos melhores. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que permita que os bons espíritos estejam sempre prontos a nos intuir, a nos esclarecer, para nós estarmos melhor informados e compreendendo melhor os ensinamentos do Cristo, para praticarmos de uma forma melhor e podermos transformar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Paz e luz a todos.